Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados, que alegria poder estar aqui. A minha gratidão, pastor João Gonçalves, presidente da nossa convenção, toda a diretoria. Rever a tantos dos nossos queridos e amados pastores aqui, nesse dia tão especial, em que a palavra do Senhor é como diz o texto de Deuteronômio, goteja sobre nós como um orvalho. Glória a Deus. Que bom, que momentos preciosos estarmos aqui, e que momento especial de poder ouvir o servo de Deus, pastor Elias, trazendo esta palavra tão santa, tão preciosa, tão graciosa da parte do Senhor. E eu estou aqui como escrito aos Hebreus, ali na galeria dos heróis da fé. Que mais direi eu? Que mais direi? Faltar-me-ia tempo, né? Glória a Deus. E como é bom, irmãos, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é inesgotável, é preciosa. E cabe a mim trazermos também uma palavra. O presidente disse: pastor Antônio, o senhor vai levar uma palavra, o senhor vai pregar depois do pastor Elias. Eu disse: Senhor, tu conhece, tem a misericórdia do teu servo, viu? Mas, meus amados, a nossa diretoria pensou no tema da integridade. É sobre isso que a gente está ouvindo desde ontem. Eu quero ler dois textos da palavra, sem mais delongas, para este segundo momento aqui na presença do Senhor. O livro de Jó, que foi o texto escolhido, Jó 1:1, e também lermos um texto de Apocalipse no capítulo 2, versículos 1 a 7. Primeiramente, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem já pode dizer um amém para Jesus? Apocalipse capítulo de número 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E todos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus para sempre. Meus amados, o Senhor tem trazido uma palavra ao nosso coração para compartilhar convosco neste tema da integridade, que é tão recorrente nas nossas escolas
bíblicas de obreiros por este Brasil afora. E esse é um tema que está presente, independente da temática, por assim dizer. E como todos nós sabemos, assim, brevíssimas palavras, falar sobre a integridade, a gente sabe do significado, você encontra nos dicionários, todos nós temos um conceito do que isso significa, do que isso representa, porque na verdade o conceito que é mais contundente, o conceito que expressa a mais profunda da realidade, é aquele conceito que cada um de nós, pessoalmente, individualmente, tem sobre integridade, a vida íntegra. Como a gente sabe, como nós sabemos, integridade significa qualidade ou estado de alguém que é digno, que possui conduta reta, ética, justa. É sinônimo também de honestidade, retidão, imparcialidade. A integridade aponta para a qualidade ou estado daquele que é íntegro, que é completo. E no texto de Jó, nós temos uma declaração belíssima sobre o caráter íntegro do patriarca, aqueles traços de integridade que são tão especiais aqui no capítulo de número 1 do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. E o texto sagrado diz que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Se hoje, nesta manhã, eu fosse falar especificamente sobre integridade com base na vida, no caráter íntegro de Jó, eu utilizaria o capítulo de número 38, quando ele começa dizendo: fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. E todo o capítulo é um capítulo impressionante para falar sobre o caráter íntegro do patriarca Jó. Vale a pena depois os irmãos consultarem e pregarem sobre este preciosíssimo capítulo. Mas eu quero ir mais adiante falando sobre integridade, sobre um aspecto relacionado ao obreiro, ao pastor, ao anjo da igreja. Mas lembro-me do querido teólogo americano Stanley Orton, quando ele escreve sobre a autenticidade do ministério eclesiástico, ele nos diz algo precioso. O que autentica o ministério de um obreiro são basicamente três coisas: integridade, piedade pessoal e responsabilidade ministerial. Particularmente, meus irmãos, para mim, uma das definições mais profundas sobre integridade, que pelo menos eu já li, foi escrita pelo pastor Ronaldo Lindório, num livrinho pequeno chamado A Integridade do Líder, que vale a pena você ler pelo menos umas 2 vezes. Integridade, diz o pastor Ronaldo Lindório, leva-nos a uma profunda inquietação que produz transformações internas e externas, faz-nos viver, desejar viver de acordo com a nossa fé, nossos valores, nossos sermões e de acordo com a Bíblia que lemos e o Deus no qual cremos. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Meus amados, quando nós pensamos sobre os desafios que nos impõe a vida de integridade, a vida de um ministro do Evangelho, o como devemos viver, como devemos andar, nós tememos e trememos diante de Deus só em pensar nas qualificações necessárias para o exercício do ministério. Quantas dificuldades na teologia para serem compreendidos, quantos pontos essenciais da fé são obrigatoriamente necessários conhecer, quantos textos obscuros têm que ser explicados, quantos deveres precisam ser cumpridos, quantos pecados devemos evitar, quantas tentações sutis precisam ser vencidas,
quantos problemas opressivos de consciência temos que resolver quase todo dia, meus irmãos. São desafios tremendos, meus irmãos, e vendo como estes desafios pesam sobre nós, eu fico a imaginar mesmo que classe de homens nós devemos ser em todos os nossos esforços para realizar a obra de Deus e nos mantermos íntegros, tementes, retos diante do Senhor. E foi pensando nessa realidade que o Senhor despertou meu coração para compartilhar o tema da integridade nessa EBM, nessa Escola Bíblica de Ministros, com base no texto de Apocalipse 2, 1 a 5. Porque nesse texto, a questão da integridade, ela é tão séria, que pode determinar a falência. Tem aqui um eco, né, que eu acho que eu acho que é porque eu acho que é o microfone mais próximo, né? Então, nesse texto de Apocalipse, meus irmãos, a questão é tão séria, porque pode decretar, significar a falência da própria igreja e também do ministro, do seu pastor. A mensagem de Cristo às igrejas da Ásia é uma mensagem que revela, e todos nós sabemos disso, porque nós estamos falando para os pastores que pregam a palavra praticamente todo dia. E essa mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia, tão conhecida, é aquela mensagem que revela o que Jesus ama e deseja ver na igreja, mas é também uma mensagem daquilo que revela o que Jesus repele e condena dentro da igreja. Então, as cartas da igreja da Ásia sempre foram e continuarão sendo uma fonte de inspiração constante para a vida cristã, para a nossa vida ministerial. Meus irmãos, o ensinamento que sempre me chamou a atenção está ligado ao fato de que essas cartas dirigidas aos pastores, às igrejas, aquelas 7 cartas, todos nós sabemos bem, ao pastor da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e eu, com muita ousadia e temor diante de vós e muito mais diante do Senhor, quero compartilhar um pouco sobre esta verdade, essa realidade, principalmente da carta à igreja de Éfeso. A carta de Éfeso, uma das cartas da prisão, é uma das minhas prediletas. A verdade, essas cartas da prisão foram o tema daquele antigo TCC, glória a Jesus, né? E a carta começa assim: eu conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Meus irmãos, desde ontem, que a graça do Senhor, há um mover de Deus entre nós, é algo que está tocando os nossos corações. São como uma espécie de relâmpagos, é assim que eu vejo, com pequenos raios, que parece que estão tocando os nossos corações, que têm endereços certos, glória a Deus. É como aquele querubim que voava com a brasa viva, e ele ia, localizava a área que precisava ser tocada. No caso de Isaías, que era linguarudo, ele tocou a língua, glória a Deus. No seu caso eu não sei, mas os anjos, quem sabe os querumbins do Senhor estão com brasas vivas, tiradas da tenaz, estão indo ao encontro de cada um de nós, e há uma palavra específica de Deus. É esse mover de Deus que eu sinto aqui, desde ontem, na hora daquela pregação que o pastor Elias fazia. E nesse momento, pela manhã, mais uma vez, nós vemos esses relâmpagos. Não escureceu, o tempo não fechou. Pelo contrário, o céu se abriu aqui, glória a Deus. E eu estou lembrando que há alguns anos atrás, nós compartilhamos com a igreja aqui em Fortaleza, de forma muito recorrente, intencional, eu e mais o nosso grupo de pastores, sobre a temática do ser versus fazer. E uma das coisas que foi mais exposta de forma contundente, por que não dizer, está relacionada ao fato do que fazemos, ou seja, as nossas obras. E o texto começa dizendo assim: eu conheço as vossas obras. E
que as nossas obras devem ser uma extensão daquilo que nós somos, ou seja, o nosso caráter. A verdade, meus irmãos, é que esse é um assunto confrontador, mas a mensagem que nós estamos ouvindo nessa escola bíblica é uma mensagem, meus irmãos, pastor, a mensagem de ontem foi forte, mas mensagem para obreiro tem que ser forte mesmo. Mensagem para obreiro tem que ser forte, não pode ser aquele caldinho de caridade, irmão, uma mistura, não, irmão, é porção forte da palavra de Deus. O que nós ouvimos hoje foi doutrina na sua essência mais forte e poderosa, glória a Deus. E olha que o pastor Elias fez só a introdução para falar sobre a autoridade, glória a Deus, aleluia. E eu fico assim pensando, essa questão do ser, do fazer, é um assunto confrontador. E por quê, pastor? Porque no dia da prestação de contas, meus irmãos, perante o Senhor, as obras não serão uma justificativa para a ausência de santidade e do caráter de Cristo em nossas vidas. Se você puder, abra comigo em Mateus capítulo 7, ali no Sermão do Monte, no final, versículo 22 e 23, o texto diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe, meus irmãos, observe que Jesus não chama essas pessoas aqui de mentirosas, alegando que nada daquilo que de fato foi feito, realmente não foi feito em seu nome. Jesus nos diz isso. Isso nem mesmo é contestado. Essas pessoas de fato realizaram obras do ministério em nome de Jesus, e tem mais, e tiveram resultados. No entanto, o fazer não suprime a necessidade de ser, não suprime a necessidade de ter caráter que reflita santidade, compromisso e integridade com o Senhor. Então a mensagem de Cristo enviada ao anjo, ao mensageiro da igreja em Éfeso, aqui encontrada em Apocalipse, revela que havia uma crise naquela igreja, e o Senhor estava enviando uma carta para que aquela crise fosse solucionada. E eu quero apresentar essa crise que havia ali naquela igreja. Eu creio, meus irmãos, eu creio que a crise existente na igreja de Éfeso era basicamente uma questão aparentemente simples, mas estava relacionada com duas palavras que o pastor Elias já citou na sua pregação, tanto ontem como aquele relâmpago, como um facho de luz, e hoje mais uma vez a mesma palavra. A crise tratava-se de performance versus identidade. E você pode acompanhar comigo. Nós estamos falando de uma igreja, a igreja de Éfeso era uma igreja de alta performance, e nós temos muitas dessas igrejas hoje. Nós somos pastores de igreja. Veja o que isso representa dentro do contexto de Apocalipse. Você está com a Bíblia? Abra comigo, capítulo 2, e veja o que é uma igreja de alta performance. Capítulo 2, versículo 2, 3 e o 6, que Jesus vai exaltar agora as obras do ministério de uma igreja de alta performance, a igreja de Éfeso. E ele começa: conheça as tuas obras. Olha só, ele está dizendo isso de uma forma bem positiva. Ele diz assim: tanto o teu labor, eu sei que você é uma igreja que trabalha, eu sei que você é uma igreja que tem compromisso com o evangelismo, com o discipulado, eu sei que você é uma igreja atuante na área de missões, uma igreja que tem compromisso com a área do ensino. Ele diz: eu sei o teu trabalho, e veja mais o que é uma igreja de alta performance, a tua perseverança. Ele está falando ao pastor, e que também que tu podes suportar os maus, e não é fácil suportar gente de índole maligna, principalmente um pastor de índole maligna. Pastor, não sabia que tinha esses pastores assim. Pois saiba que tem mesmo, e nós estamos aqui na escola bíblica para falar sobre isso. Alguns não vieram a EBO porque são dessas línguas, dessas mentes. Aliás, talvez um ou dois, não sei. Eu estou em casa, posso falar algumas coisas. O presidente disse: pastor, eu vou resolver um problema, mas eu estou aqui com o resto da diretoria, não posso nem exagerar. Mas irmãos,
A igreja de alta performance é assim: suporta até os maus, convive com essas pessoas, ama essas pessoas. Nós labutamos com elas, nós sabemos que são falsos, nós sabemos que eles não são íntegros, nos abraçam na frente, como disse o pastor, estamos juntos, mas não está junto coisa nenhuma não, quer te matar mesmo. Não pode suportar os maus, que olha só, meus irmãos, que é uma igreja de alta performance, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É uma igreja que trata com esse tipo de obreiro medíocre, com aqueles que a gente sabe que eles não são íntegros, que eles não têm um testemunho, que eles são hipócritas, ainda são do time dos fariseus. E alguns irmãos que infelizmente talvez seja da escola de Nicodemos, é mestre, é doutor, mas ele precisa ouvir aquela palavra do mestre: Nicodemos, eu sinto muito, você precisa ainda nascer de novo. Mas a igreja de alta performance trata com essas pessoas, muitas vezes precisa acolher, precisa abraçá-los, precisa perdoá-los, precisa tratar dessas pessoas. Essa igreja, meus irmãos, eu posso lhe dizer que essa igreja ela não é comum. Mas ainda tem mais um aspecto, versículo 3: e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa igreja também não esmorece. Quem está entendendo a palavra diz amém? Isso é alta performance, meus irmãos. E ainda tem um versículo 6: tens contudo a teu favor. Eu acho lindo esse texto e me refiro a ele já no final da mensagem, mas com mais calma. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, meus irmãos, que a carta do Senhor, apesar de exaltar a igreja por obras tão especiais, ou seja, a sua performance, vendo o restante aqui da carta, que o remetente expõe uma crise desta relação da performance versus a identidade, o abandono do primeiro amor. Está faltando uma coisa: o que identifica o discípulo é o amor. Glória a Deus. Pode faltar tudo, mas não pode faltar o amor, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Se eu não tiver amor, nada aproveita. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e tenha uma fé tamanha a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, será como o sino que retinge, não tem valor. E ainda que eu dê, você observa essas três expressões: ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu dê. Se faltar o amor, ainda que eu dê o meu corpo, ainda que eu dê todos os meus bens, meu corpo para ser lançado ao fogo, se não tiver amor, meus irmãos, quem lembra do texto de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, quando Jesus afirma que nos dá um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Essa é a marca do discípulo, que nos identifica. Então, o amor é a marca registrada do cristão. Como podemos ler, meus irmãos, aqui em Apocalipse 2, quem está com a Bíblia continua aberta, nos versículos 4 e 5, o Senhor adverte aqui que se o pastor, ou seja, a estrela, prosseguisse no pecado de não o amar intensamente, o que na verdade era uma violação do maior mandamento, ali de Marcos 12, haveria sérias consequências. Veja o versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Isso é muito incrível, meus irmãos. Arrepende-te, volta, pratica as primeiras obras, senão venho a ti e te moverei do seu lugar, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Meus irmãos, tomem até aqui como uma brevíssima introdução. Eu já vou agora mais rápido a mensagem da palavra vivificada do Senhor.
o que mais me impactou quando o Senhor me orientou a voltar esse texto para falar um pouco sobre integridade, foi esta palavra, a remoção do candeeiro. Bem que ela poderia dar o tema a esta mensagem, a remoção da igreja. Olhem, eu nunca gosto, meus irmãos, eu procuro me policiar para dizer assim, olhe para cá, porque tem a ideia de que está chamando a atenção das pessoas, mas é tão importante que todos olhem para o altar, não para a figura do homem limitado, mas para a figura do Senhor, por sua bondade, nos tem trazido aqui. Essa remoção do candeeiro, sabe, meus irmãos, o que é que isso quer dizer? É a remoção da igreja, das mãos do pastor. O Senhor ainda remove o candeeiro das mãos do pastor. E isso é tão forte, meus irmãos. O Senhor ainda remove o candeeiro das mãos do pastor. Aleluia. De todos aqueles que não fazem a obra de Deus com compromisso firme ou com integridade, o Senhor remove. Quem se lembra do texto tão conhecido de Jeremias 48:10? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então o ministro que ousa ou insiste em não viver uma vida marcada pela integridade, mais cedo ou mais tarde vai ser removido. Vai ser removido do seu lugar. E a carta da igreja em Éfeso, meus irmãos, diz que o candeeiro poderá ser removido. Nessa mensagem eu vou me ater, meus irmãos, apenas esse aspecto, só um aspecto, é uma mensagem de um ponto só, a remoção do candeeiro, porque a lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que Jesus não está atrás apenas de quem apresente uma alta performance, uma produtividade no ministério. Não, meus irmãos, o Senhor está à procura de homens e também de mulheres que podem ser vistos como modelos, como reverenciais de integridade e caráter para a sua igreja. Então, ou seja, o Senhor está à procura de homens, de pastores, glória a Deus, que mantenham uma conduta exemplar, uma vida digna e íntegra. É isso que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você precisa ser o referencial, seja o modelo. Então o que significa essa frase? O que significa a frase, removerei o seu lugar, do seu lugar o teu candeeiro? Cristo estava falando em tirar a igreja das mãos daquele pastor a quem havia confiado. Pastor, mas como assim? A Bíblia explica a Bíblia, isso é que é maravilhoso. Veja Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20 está escrito: quanto ao ministério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, olha que privilégio, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Hoje nós estamos aqui falando para os candeeiros e para as estrelas, glória a Deus. O Senhor está dizendo aqui àquele ministro de alta performance que produz muito, e eu digo assim, em qualquer área do ministério, inclusive na área pastoral, até estrutural, ele está dizendo o seguinte: você que trabalha muito, que constrói muito, que corre muito, e que não para, e que não tem mais tempo para nada, nem para viver você está tendo mais tempo. Ele está dizendo para você que todo ativismo e todo serviço prestado na obra do ministério que for realizado misturado com o pecado não interessa para Deus. Não fique triste nem chateado, você não vai magoar quem está ao seu lado, mas diga assim: dura esta palavra. E nesse tocante aqui, meus irmãos, o texto é inflexível. O ministro que mistura o serviço da obra do Senhor com o pecado, fatalmente vai ser removido da sua posição de liderança. Quem está dizendo não sou eu, é a palavra. Veja Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, porque ele já caiu.
E o texto diz: arrepende-te. Não, pastor não tem que se arrepender. Meus irmãos, pois nós temos vivido cultos ultimamente, que quando a gente está pregando a glória de Deus, que a gente olha, tem obreiros, tem presbíteros, tem diáconos, para receber a oração na frente. Não, mas eu sou pastor, não preciso mais me arrepender. Tem uns que têm medo até de vir ao altar para receber uma oração. Não vou nem pedir oração, pode pensar que eu estou desviado. Mas tem uns que estão mesmo, precisa vir. Lembra-te de onde caíste. Meus irmãos, depois que a cabeça vai ficando mais branca, a gente vai ficando mais afoito, né? O pastor Elias maneirou, porque ele não tem cabelo branco ainda, mas ele vai arrochar. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Ele está dizendo: se arrependa, volte, meu filho, você caiu, mas se arrependa, volte. Glória a Deus. Pratica aquelas primeiras obras de integridade, de fidelidade, de lealdade, de submissão. Pratique. Aí ele vai e diz assim: se não, meu Deus, parece coisa de cearense, se não, como diz um certo pregador, parece que eu estou vendo o anjo dizendo assim: se não, com aquele dedo apontado. Não vou dizer isso. Se não, venham a ti. Quem vem, irmãos, não é o presidente da convenção. Quem vem não é o pastor da igreja. Quem vem é o Senhor mesmo. Eu venho a ti, é Ele que vem. Tem gente que diz assim: eu mostro como a convenção não me tira, eu mostro como não sai daqui, eu mostro como não sai, eu entro com a liminar, eu boto um processo, aí diz: eu vou e tiro você. Ele disse: eu venho, moverei você do teu lugar, tira o candeeiro da tua mão, caso não se arrependa. Deus é amoroso, meus irmãos, por isso que é performance versus identidade. Tem um amor ali para contrabalançar tudo. Oh, glória a Deus. O amor, 1 Pedro 4:8, como é que diz, meus irmãos? O amor cobre uma multidão de pecados. Noutra tradução diz assim: uma multidão de defeitos, porque pecado é defeito. Veja que o amor cobre, o amor não tira, nem purifica, porque isso é só obra do sangue de Jesus. Mas o amor purifica. Por causa do amor, irmãos, a gente ama quem não nos ama. Por causa do amor, a gente suporta uns aos outros. Glória a Deus. Sem o amor, irmãos, ninguém caminha. Oh, glória a Deus. Então essa expressão venham a ti, significa nesse texto uma visitação especial de julgamento. Eu penso que o Senhor remove do lugar não somente o candeeiro, a igreja, mas também as estrelas, os pastores, os líderes. E em muitos casos, irmãos, o Senhor remove até mesmo a igreja. Não só a igreja, quanto o pastor. E quando Paulo, isso é muito interessante. Isso me faz lembrar e me remete a 1 Timóteo 3:1, aquele texto tão conhecido nosso, quando Paulo escreve: aqueles que almejam o episcopado. Ele destaca o bispo aqui e diz assim, que esse homem tem que ser irrepreensível, ou seja, andar em integridade. E Paulo vai apresentar, meus irmãos, em Timóteo 3:1 e os versículos seguintes, uma lista que você pode conferir, 16 qualificações que o obreiro deve ter. Quando você soma todas as qualificações, a lista dos presbíteros, né, dos bispos com os diáconos, e é interessante aqui que todas essas qualificações, essas qualificações, a gente observa que envolve habilidade. Todas envolvem habilidade. Todas as qualificações, elas falam de caráter, só uma fala sobre habilidade. A questão, veja como isso é lindo, versículo de número 2, seja apto para ensinar. Somente uma fala de habilidade. As demais qualificações apresentam traços do caráter. Eu não vou ler todo o texto, mas somente aqui passando com o que os irmãos já conhecem. Seja irrepreensível, sim ou não, meus irmãos? Seja irrepreensível, seja sóbrio,
vigilante, honesto, marido de uma só mulher, não espancador. Mas pastor, não tem pastor espancador? Tem. Ultimamente, a nível nacional, uma grande liderança, um dos grandes pregadores deste país, ele pediu para sair da igreja. Ele disse: meu irmão, eu sou um espancador, eu trato mal a igreja, trato com ignorância, sou rude, e por isso eu estou abrindo mão. Então o camarada foi disciplinado, foi removido o candeeiro das mãos dele, simplesmente porque ele tratava, porque ele gritava com a igreja, porque ele era rude, ele era ignorante. É claro que esse tipo de pastor aqui no Ceará não tem. Não sei porquê. A igreja diga amém, meus irmãos. Mas tem mais qualificações: ganancioso, tem que ser moderado, não pode ser soberbo, dá bom testemunho dos que são de fora. 16 qualificações, meus irmãos. Interessante. Nós temos hoje, irmãos, diante de nós, uma percepção quanto à preparação de obreiros. É uma das coisas que eu mais tenho me preocupado com a minha equipe de pastores. Eu louvo tanto a Deus, meu sonho era dizer uma equipe, e hoje eu posso dizer isso. A grande preocupação, sabe, meus irmãos, é porque a gente parece mais valorizar a performance, a habilidade. Tem doutorado, tem mestrado, tem um básico de teologia, está fazendo o treinamento. Não, pastor, eu tenho 4 pós-graduação. Tem irmãos que já estão no 7º pós-docto. E alguém que demonstra conhecimento bíblico, está preparado, já sabe articular uma pregação, uma mensagem, já pode dirigir a congregação, já pode se auxiliar do trabalho. Esse aí já pode assumir a escola bíblica dominical. Tudo que ele fez foi um curso EAD, à distância. E outros nem fizeram nada, compraram só o diploma. Mas você às vezes valoriza aquele conhecimento bíblico, prega, está pregando bem, está ensinando, está aconselhando bem. Ah, meus irmãos, isso parece ser suficiente para o ministério. Eu pergunto: e as outras 15 qualificações? Apto para ensinar, sim, mas e as outras 15? E é moderado? Ele está apto para ensinar, mas continua espancador, ganancioso, soberbo e submisso. E eu digo, meus irmãos, que essas pessoas, essas qualificações, muitas vezes acabam sendo ignoradas em muitas igrejas e outras escolas de formação ministerial. A questão é: quais as consequências desse nosso grande erro? Quais as consequências? Além da hipocrisia por aqueles que pregam sem dar testemunho, porque tem muita gente pregando assim, sem dar um testemunho de vida, não tem testemunho exemplar. Ultimamente nós convidamos um preletor para trazer uma palestra em um evento nosso. Quando a gente olhou, quando eu olhei para ele, eu não vi a aliança no dedo. Aí eu me preocupei: meu Deus, cadê a aliança desse moço? Eu conheci casado. Aí depois eu perguntei ao meu amado que tinha convidado: fulano não está mais casado não? Eu disse: pastor, é interessante, eu nem vi aliança. Aí depois eu soube: não, é porque ele descasou. E aí como é que a gente, quer dizer, para a gente convidar um obreiro agora, precisa até mandar uma foto, se ainda está com aliança, cara. Olha, então com a esposa. Mas essas coisas, essas qualificações parece que acabam sendo silenciadas, né, meus irmãos? E a situação, o que é que acontece, irmãos? Isso é muito grave para o caráter. É que a igreja dirigida por esse tipo de obreiro, esse padrão aqui sugerido, aqui, meus irmãos, isso afeta a vida da igreja completamente. Isso respinga na igreja, repercute na igreja, essa relação do pastor com Deus. Então nós não podemos esperar que uma igreja, ou alunos, ou membros de uma igreja, se elevem acima dos seus líderes, do caráter dos seus líderes, do testemunho dos seus líderes, da vida de integridade deles. Então, por isso, irmãos, que é um grande desafio estar onde nós estamos.
As Escrituras ensinam que o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. É isso que nos ensina Lucas 6,40. Então, quando nós lemos que Deus pode remover tanto o candeeiro como a estrela, irmãos, a igreja e o pastor, eu digo como o povo cearense diz, pastor Elias, eu fico me pelando de medo. E só me vem à mente o conselho do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Os irmãos permitem-me lermos, se puder me acompanhe nesta leitura, 1 Pedro 1, 14 e 15. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos será, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, não vou ousar nem comentar esses textos, mas apenas escutemos. Como filhos da obediência, aleluia, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, e toda a igreja diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, deixe-me lembrar-vos também em Tessalonicenses 4, 1 a 7, é uma leitura longa, aparentemente sim, mas vale a pena para recordarmos diante do impacto dessa mensagem. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 7. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a verdade de Deus. Observe, meus irmãos, pois esta é a verdade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nós estamos falando, irmãos, aqui de coisas que todos nós estamos bem inteirados, e que nesta matéria, olha que coisa maravilhosa, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Meus irmãos, quando a gente olha às vezes ao nosso redor, por este Brasil afora, tem pessoas se especializando só em defraudar uns aos outros. Me siga, dê um joinha, e o camarada está nos bastidores de suas igrejas, pelo Brasil afora, ele assiste todos os cultos, vendo o que ele pode tirar do contexto, para conseguir mais seguidores, para faturar também, e ele defrauda, ele detona a reputação das pessoas. Ele não respeita. Geralmente são pessoas amarguradas, são pessoas feridas, são pessoas desiludidas, são pessoas, meus irmãos, orgulhosas, insatisfeitas, pessoas consumidas pela amargura, e a amargura deles contamina a muitos. Eles estão lá. Veja o que diz o texto: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, cada um saiba possuir o seu próprio corpo de santificação e honra, e não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, aleluia, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Glória a Deus. Meus irmãos, eu lembro-me de Thomas Watson, um pastor presbiteriano inglês, do século 17, ele falando sobre um texto precioso sobre a santidade, um dos seus sermões, ele conta uma história para ilustrar. Ele fala que Xerxes, o rei da Pérsia,
quando ele invade a Grécia, a ordem era destruir todos os templos. E isso foi consignado mesmo. Todo o templo fosse completamente destruído. Mas quando chegar diante do templo de Diana, a estrutura, a beleza era tão magnífica que ele disse: não, nós vamos poupar esse templo. E Thomas Watts, ele usa esse fato para dizer essa seguinte expressão que me tocou profundamente: que a alma que tem a beleza do brilho da santidade em si será preservada pela glória da sua estrutura. Eis aqui a cada um de nós, meus irmãos, se a beleza do brilho da santidade do Senhor, dessa integridade, estiver no templo espiritual de nossa vida, a nossa estrutura, aleluia, será preservada. A estrutura desse templo, por causa da glória do Senhor. Meus irmãos, se não for muito, vamos dar uma glória a Deus por isso. É por isso que a gente está aqui. Vale a pena andar em integridade. Não é fácil, mas vale a pena resistir à carne, resistir o diabo, resistir a si mesmo, resistir o mundo. Oh, glória a Deus. Deus não permitirá que o teu templo, que o nosso templo seja destruído. Mas, meus irmãos, e agora desejo já concluir fazendo aqui um breve comentário dos versículos iniciais de Apocalipse 2, 1 a 5. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve estas coisas: diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você pode levantar a sua mão comigo, meus irmãos, se não for muito. Eu sei que alguns obreiros não conseguem se concentrar, mas nós que estamos aqui, Deus fala. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo: Deus fala com quem mostra interesse. Deus só fala com quem mostra interesse. O Senhor está dizendo aqui que Ele conserva os pastores, aleluia, na sua mão direita. Ele nos guarda, Ele te protege, Ele te guia, Ele fala contigo, Ele te consola, Ele ouve o teu gemido, Ele te acolhe, Ele te entende, Ele te acompanha nas tuas fraquezas e nas tuas tentações. É Ele que te levanta. Oh, glória a Deus! Por isso que o salmista, no Salmo 118, versículo 5, diz assim: a destra do Senhor faz proezas, e faz mesmo. Se não fosse essa mão dele a nos segurar, meus irmãos, quem seríamos nós? Isaías 41 e 10, aquele texto lindo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustenho com a destra da minha justiça. Se não for, perdi muito. Levante a sua mão mais uma vez e diga assim: obrigado, Senhor, porque é o Senhor que me sustenta. E dizer ao companheiro que está ao seu lado, para alegrar o coração dele e até passar fome, diga assim: é Deus que te sustenta. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor anda no meio dos candeeiros. Quem crê que Ele ainda anda no meio da igreja? Ele ainda anda no meio da igreja. E quando Ele anda no meio da igreja, Ele não quer ver uma igreja que está secando, uma igreja que está murchando, uma igreja morna, uma igreja que tem nome de viva, mas está morrendo. Falta aquele colírio, falta aquela vida, aquele frescor. Os crentes estão indo embora, meus irmãos, estão indo embora porque está faltando palavra, está faltando graça, está faltando unção, está faltando pastoreio, está faltando caráter, está faltando integridade na vida do pastor, na família do pastor, está faltando alguma coisa. A igreja foi fatiada, a igreja está entregue, meus irmãos. Eu não vou dizer às moscas, mas está fatiada porque ela está entregue nas mãos de outras lideranças. E quando uma liderança enfraquece, seja por debilidade física, intelectual, ou seja, uma debilidade espiritual ou de integridade, uma liderança leviana vai tentar se levantar e se autoestabelecer. Meu amado irmão,
Aí, eu às vezes me preocupo, pastor, a congregação tal, está secando, o que é que está havendo? O dirigente, eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu cuidei, a congregação era pequena, e os irmãos, meus irmãos, é impressionante, não tem um irmão que ligue, não tem um diácono, um presbítero que dê uma ligação para o coordenador setorial, nem para a direção da igreja. Mas Deus usa as mulheres nesta hora, porque as mulheres se levantam, e uma irmã vai levantar, e as irmãs ligam, pastor, o senhor sabia que 3 escudos de doutrina, nós estamos assistindo só filmes, porque o dirigente está viajando. Eu não sabia. Aí quando a gente diz, meu irmão, você precisa sair, irmão, pense numa luta grande, Deus foi quem me chamou, só quem me tira é o Senhor, Ele tira, e eu também, meu irmão. Você está passando só filme, pastor, porque eu estou ocupado. Aí o Senhor vem e remove, aí depois fica por ali, glória a Deus, pastor, dá para dar minha carta, porque eu tenho uma obra para fazer, eu estou indo em outra direção, e eu estou convidado, e lá eu vou fazer assim. Eu digo, vai em nome de Jesus. Eu fico muito penalizado com o pastor que vai receber, porque como dizia meu querido amigo, pastor, meu presbítero Duquinha, lá em Juazeiro do Norte, final dos anos 80, pastor Tom Zé, deixa aí, é assim mesmo, vamos orar por ele, dê a carta, porque tartaruga para onde vai, leva o casco. Essa é uma realidade mesmo, meus irmãos. E a igreja fica assim, a irmã do ciclo de oração dá doutrina, o jovem dá doutrina, fulano faz isso, os ministérios específicos agora é quem coordena tudo, a igreja, a pregação está terceirizada. Não, meus irmãos, tem uns companheiros que nos ajudam, mas você ainda é o anjo, é a estrela que o Senhor colocou ali. Por quê, pastor? Porque simplesmente você não tem tempo mais de pastorear, não tem mais tempo de ler, tem tempo para empreender, tem tempo para performance, tem tempo para fazer muitas coisas, mas para estar identificado com o amor de Cristo ali na igreja. Aí a palavra vem no versículo 3 e diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Meus irmãos, já estamos concluindo a palavra, mas você precisa estar bem atento agora. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Pastor, o senhor já passou aí, tenha paciência que você precisa passar de novo. Uma das virtudes que o senhor reconheceu no pastor da igreja de Éfeso me chama muita atenção, meus irmãos. E eu queria chamar a sua atenção. Aquele pastor da igreja de Éfeso, ele não suportava homens maus no seio da igreja. Porque nem sempre é fácil lidar com essas pessoas. Nem suportava e nem apoiava. Mas tem uns que às vezes suportam, os que zombam, os que escarnecem, os que detratam a direção da igreja. Eu louvo a Deus porque Deus está levantando uma geração que irá mudar essa situação. E eu posso dizer, debaixo do sangue de Jesus, com muita humildade e temor diante desse altar, eu me incluo nessa tarefa e louvo a Deus porque alguns dentre os nossos pastores, alguns têm me ajudado nessa tarefa. Infelizmente, alguns desistiram, consumidos muitas vezes pela inveja, a mágoa, partiram, e hoje essas pessoas, alguns nos destratam. Tem uns até que amaldiçoam, mas apesar da maldição deles, o Senhor continua nos abençoando e nos guiando na obra do ministério pastoral, porque era importante, meus irmãos, tratar com essas pessoas. O pastor da igreja de Éfeso, o Senhor disse: olha, eu quero dizer para você, eu conheço as suas obras, eu vou dar 10 para você, porque você não pode suportar homens maus. Muitos, meus irmãos, desses, graças a Deus, se arrependeram, voltaram, pediram perdão, glória a Deus. Mas eu afirmo aqui com convicção, meus irmãos, não há nenhum pastor aqui presente, aqui nesta hora, que não tenha sofrido ao lidar com obreiros ou mesmo crentes que são escarnecedores e zombadores. Falei demais? Se falei certo, quem concorda?